Meu nome é Sandra Simone Kanzler, eu tenho 53 anos. Eu nasci em Jaraguá do Sul, eu moro em Jaraguá do Sul, aqui na Vila Lense. Eu sou professora, trabalho há 35 anos com educação infantil. Hoje eu pago aluguel e consigo manter as minhas despesas mensais. Não frequentei a pré-escola. Na minha época, a gente já ia direto para o primeiro ano. Eu frequentei aqui no Albano Kanzler, no Colégio Albano Kanzler, que é uma escola perto da minha residência. Quem participava das reuniões, geralmente era minha mãe, não tinha muita participação do meu pai. A escola era bem boa, a questão da alfabetização ainda era no método tradicional. E a minha primeira professora foi Iraci. Quando eu fiz o ensino fundamental da 5ª e 8ª série, nós estudávamos no CIP, que hoje funciona o IFSC. E na época, uma professora que me marcou muito foi a dona Sinísia. Ela era professora de ciências. Ela era uma pessoa muito tranquila, ajudava bastante a gente. Nós éramos todos adolescentes, acontecia aquelas bagunças, né? Mas ela sempre foi mais tranquila, assim, chamando a atenção de um jeito bem mãezona. Além da professora Sinísia, quando eu fui para a faculdade, eu estava alguns anos já sem estudar, eu fui um pouco mais velha para a faculdade. Então a gente vai com aquele receio de como que vai ser, se vai conseguir. E uma professora que me marcou muito, que me ajudou, foi uma professora de psicologia, a Tânia, que ela ensinou bastante na questão com as crianças, como tratar as crianças, a questão do psicológico, foi uma disciplina muito boa. Eu tive um professor de estatística também, que era uma disciplina que a gente tinha na faculdade. Como eu estava muito tempo fora, a matemática foi um pouco difícil para mim, mas eu lembro que no último dia que eu tive prova, ele me ajudou. Foi um professor também muito bacana. Tive professores muito bons, eu tenho boas lembranças dos professores. E também, quando eu estudava no ensino fundamental, nós tínhamos um professor de educação física, o Ayrton, e eu participava de vôlei, handebol, basquete, atletismo, e ele sempre incentivava a gente sempre a participar dessa questão de esportes. E também é uma lembrança que eu tenho que o professor de educação física, ele incentivou um grupo a participar de uma dança folclórica, que na época tinha concursos dessas danças folclóricas, e nós fizemos o carimbó. Tivemos roupas coloridas, foram meninos e meninas, e nós fizemos várias apresentações. Ficou uma dança muito bonita, e nós fomos convidados depois para apresentar no Baipendi e apresentar no Ginásio de Esportes Arthur Miller e em algumas escolas. As dificuldades daquela época eram o número de alunos na sala, que ainda hoje em dia acontece, a falta de dinheiro para comprar o material escolar, o uso de uniforme, que era obrigatório, que muitas vezes a gente não tinha, porque foi uma época difícil para os meus pais. Nós éramos em 4 filhos. E uma das conquistas que eu vejo foi a minha formatura, que depois de tudo que eu passei, eu consegui fazer faculdade e me formar em pedagogia. Uma coisa engraçada da época que eu estudava, que na época não foi muito engraçado, pra gente que era adolescente, a gente levava tudo mais na brincadeira, mas foi que nós tínhamos um professor de matemática e 2 meninos começaram a conversar na aula dele, ele tirou os 2 pelo cabelo da sala. E um evento que a gente sempre esperava era a festa junina, que daí tinha as discotecas, que daí a gente podia dançar com os meninos, era bem legal. As experiências que eu vivi na época escolar, a maioria foram experiências boas, eu tenho boas recordações.
E eu acredito que elas me ajudaram a ser quem eu sou hoje, porque desde que eu estudava, tive professoras muito boas, professores, e eu tinha uma certeza que eu queria ser professora, que era essa a minha função. E foi isso que eu fiz, eu fui estudando, me aperfeiçoando e hoje eu sou professora de educação infantil. Uma lição aprendida é que quando nós estamos nessa fase de estudar o ensino fundamental, o ensino médio, aproveitar o máximo possível. A gente acha que nunca vai precisar, às vezes leva na brincadeira e depois, quando se torna um adulto, sabe que vai fazer falta, que não pode desistir de estudar, que o estudo é muito importante e que para chegar onde você quer, você tem que se aperfeiçoar e estudar. Sempre respeitando, sempre sendo humilde. Se não sabe, vai perguntar. E se sabe, vai ajudar o teu amigo. É assim que eu vejo. Então, para finalizar o trabalho, eu gostaria de deixar uma mensagem para todos os alunos do terceirão. Aproveitem cada momento que vocês puderem ter para estudar. Hoje em dia fica mais fácil para fazer faculdade, tem o Enem, se consegue bolsas de estudo mais fácil. Na minha época era muito difícil conseguir bolsa de estudo. Então aproveite cada instante que vocês têm, cada oportunidade que a professora oferece, para que vocês possam estudar e pensar numa profissão. Mas não pense somente no dinheiro, pense numa coisa que vocês vão gostar de fazer, porque isso é para a vida toda.